A gente está falando de uma grande análise, não sei se foi a primeira de Nunes Marques, acho que foi a primeira depois de presidente do TSE. A primeira grande decisão dele. Né? Então, é uma primeira grande decisão em cima de pesquisas. E pesquisa, se a gente tira só o cenário pesquisa, o que já deu de BO, de debate em cima de pesquisa na eleição anterior, muito debate. Inclusive de desmerecer institutos de pesquisa, de desqualificar, de dizer essa pesquisa não é boa por A mais B. Então, só esse cenário já é sensível. Aí você tem um ministro, presidente do TSE, o primeiro ministro indicado, inclusive, por Jair Bolsonaro, presidente do TSE, em um caso que é uma pesquisa sobre Flávio Bolsonaro. Clarissa, pisando em ovos, é isso, o tribunal? Como é que eles devem observar as próximas caminhadas em cima deste assunto? Elisa, o que o TSE está demonstrando, no seu conjunto, é claro, é uma postura de absoluta cautela em relação a essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, pelos motivos óbvios que você acaba de levantar. A gente está falando de um ministro indicado por Jair Bolsonaro tomando uma decisão que impacta em todo o mercado de pesquisas no Brasil, pesquisas eleitorais em geral. Todos os outros institutos podem acabar sendo balizados pelo que acontecer nesse julgamento. E ele o faz em benefício, atendendo a um pedido do filho do presidente da República que o indicou. Então, está muito claro que o tribunal está adotando uma postura cautelosa em relação a esse julgamento, tendo o cuidado de observar todos os parâmetros, ouvir todos os lados envolvidos antes que isso vá a julgamento, até por conta da óbvia e evidente sensibilidade imposta pelo período eleitoral. Mas vale a gente lembrar, como você pontuou, Elisa, que polêmica sobre questionário de pesquisa está longe de ser novidade. Esse é um assunto que permeia a eleição desde que a democracia é democracia e que tem pesquisa de intenção de voto. A gente vê isso acontecer eleição após eleição, a cada vez de uma forma diferente, com algum tipo de contestação da parte de um candidato ou de outro. E aí você sempre acaba tendo, ao longo da nossa história, aqueles institutos de pesquisa que se consolidam como aqueles de maior credibilidade, porque lá na frente as pesquisas acabam refletindo o resultado das urnas. Então, o jogo de desmerecer a pesquisa é um jogo que o bolsonarismo já conhece. Não é de hoje. De atacar quem traz algo que seja prejudicial. Essa é uma retórica que marcou muito da sua atuação política do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive em relação ao trabalho da imprensa, por exemplo, também. Lembrando que as pesquisas são divulgadas também pelos veículos de comunicação, então isso passa também pelo trabalho da imprensa. E aí eu trago um elemento que eu acho que é importante a gente destacar, que é a subjetividade de questionários de pesquisa. Ela é algo que já existe há tempo demais para a gente, de repente, tratar isso como uma questão da campanha do senador Flávio Bolsonaro. Vou trazer um exemplo para vocês, para mostrar o quanto, às vezes, uma pesquisa que pode parecer totalmente direcionada, talvez não tenha o objetivo de influenciar um processo legislativo ou eleitoral. Eu recebi um telefonema outro dia, de uma pesquisa por telefone, de um instituto de pesquisa. Eu não vou trazer o nome do instituto justamente para não contaminar aí a atuação, porque eu não sei qual era o objetivo dessa pesquisa. Era uma pesquisa sobre o fim da escala 6x1. E esse levantamento foi feito da seguinte forma. Primeiro, o robô, né, porque era por telefone, perguntava: você é a favor da escala 6, do fim da escala 6x1, diz que 1, diz que 2, se não. Aí começava uma série de questionamentos alarmistas sobre o fim da escala 6x1. Aí começa assim: sabendo que o fim da escala 6x1 vai provocar a perda de empregos, você ainda é a favor do fim da escala 6x1? Colocando sentimento, opinião na pergunta. Sim, sabendo que o fim da escala 6x1 vai provocar instabilidade econômica, você ainda é a favor do fim da escala 6x1? Gente. E era um instituto conceituado que a gente usa frequentemente, tá? E assim por diante. Aí, no fim do questionário, a pergunta que é feita é: agora, sabendo de tudo isso, você ainda é a favor do fim da escala 6x1? E aí, por que eu não trago
essa informação aqui para a gente debater sobre o direcionamento. Eu não sei para que serve essa pesquisa. Pode ser que sejam empresários que tenham encomendado o levantamento para saber que tipo de informação que eles têm que disseminar, que tipo de informação que eles têm que exaltar, para conseguir influenciar a opinião pública, fazer o advocacy, como a gente não sabe o propósito. Então, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre regras de pesquisa tem impacto enorme nesse mercado, sem a gente saber exatamente quais seriam as consequências. Enorme. Muito interessante que você tenha trazido esse exemplo aí dessa pesquisa, porque você vai trabalhando o sentimento de quem está te ouvindo. E aí você vai meio que induzindo a resposta, né? Sim. Por isso que tem um debate muito grande e que neste momento ocorre por parte da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, mas que em outros momentos ocorreu por parte de pré-campanha ou campanha de Lula. E assim, opa, minha querida! A arte de engasgarmos com a nossa água. Perdões, gente. Imagina, isso acontece super. Você ainda sobreviveu. Foi elegantíssima. Não, minha querida, me ensina. Só que não. Já é vazar Me pelo ensina, ouvido. Parece até que eu tava rindo da Elisa, Aqui né? eu saí Não, por gente, eu todos não os tava lugares. rindo, eu só engasguei mesmo. O Theo dizendo que no caso dele sairia até pelo ouvido, né? Igual medo de espirrar. Em minha Sim. defesa, gente, eu tô meio doente, aí eu tô com aquela garganta seca, sabe, assim? Então, que ótimo. Não, pega. não. Mas E mesmo aí- que não estivesse, Desculpa aí, foi mal. isso é 100% humano e possível, tu foste muito Mil elegante, hein, perdões. my friend? Porque se fosse a gente aqui, já teria, no caso, queimado até o computador com tanta umidade em cima dele.